Aleluia, glória a Deus, boa tarde, meu povo, tudo na paz do Senhor, como vocês estão? Olha, nós aqui outra vez, eu, o Espírito Santo e minha mãe que está aqui do lado ouvindo. Vocês estão bem? Saudades, falamos ontem, né? Nos falamos ontem, mas gera saudade, né? Então eu estou entrando por aqui nesse horário, né? Um horário meio turbulento em relação ao horário de almoço, quem faz seus almoços, né, quem está ajeitando sua família, mas eu estou aqui para a gente falar do principal. Primeiro, se alimentar com as coisas espirituais, que são as espirituais que regem aqui o natural, tá lembrado disso? A própria palavra de Deus nos fala, né? E depois a gente vai se alimentar fisicamente, mas eu queria passar primeiro aqui, né? E veio forte um assunto, né, que eu creio que vai falar o seu coração. Falou já no meu, já falou no nosso, mas vai continuar falando, porque à medida que a gente lê, a gente se fortalece. Quanto mais a gente lê, mais a gente se alimenta dessas verdades. E são essas verdades, essas aqui, que vão fazer eu e você usufruir de tudo que a gente precisa. Talvez você diga assim: oxe, eu estou com tanto problema. Ah, meu pai, eu estou com as situações que, ao meu ver, nos olhos naturais não vão fluir. Mas glória a Deus que a palavra me ensina, como lhe ensina, é que a gente não tem que andar pelo que a gente vê. A gente anda pelo que a gente crê. E o crer é aperfeiçoado à medida da busca, à medida que eu me derramo, à medida que eu desejo, à medida que eu considero. E esta palavra é que vai fazer, me ajudar você a superar todas e qualquer dificuldades que a gente esteja vivenciando na nossa vida. Amém? Mas antes da gente meditar, eu creio que será 3 versículozinhos, mas que são poderosos, porque a palavra de Deus, né, quando ela chega chegando. É como deve ser eu e você, em determinados locais, quando a gente anda, quando a gente se posiciona nas situações. A gente tem que estar na postura, sabendo quem a gente carrega, com quem a gente anda, qual a natureza que a gente pertence. Eu não estou falando para a gente chegar de nariz empinado, não, queridos. Mas a gente precisa chegar na postura de filhos de Deus, filhos herdeiros, co-herdeiros, participantes dessa vida, a vida de Deus, porque ela habita em nós. Não é verdade? Então a gente tem que chegar chegando mesmo. Aí às vezes as pessoas, né? A gente escuta no mundo assim: pronto, lá vem, só quer se achar que tem um rei na barriga. Aí a gente para e diz: oxê, achar? Não, a gente não se acha. A gente nós temos o rei na barriga. Sabe que rei é esse? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus lindo. A sua palavra está tudo aqui, olha. Somos templo dele, coisa linda. E é por isso que a gente precisa se apropriar do que é nosso, né? Compreendendo quem somos, com quem andamos, quem carregamos, quais os direitos que nós temos, quais as promessas que estão ao nosso favor, quais as nossas obrigações. Não é verdade? Que obrigação, Fabiana? Conhecer a palavra e obedecê-la. Essa é a nossa obrigação. Porque lutar de forma tão agressiva fisicamente, de sofrimento, só um que já fez isso em nosso lugar, que foi Jesus. Ele sim pagou um alto preço, né? Por sua vida, é isso mesmo. Por você e por mim. Morreu por toda a humanidade, na verdade. Todos. Bom, ruim. Até porque não existe um bom sem a presença de Deus. Não é verdade? Não existe. Só nele. Porque a vida dele habitando, a natureza da gente se torna outra. Então ele está aqui dentro, olha, dentro do nosso ventre. Ele mora no nosso espírito, né? Por isso que a gente foi recriado nele. O diabo não tem mais domínio sobre você nem sobre mim, exceto se a gente der legalidade. Como eu e você está em busca cada vez mais de dar menos legalidade para o inimigo, seja por ações, seja por atitudes, seja por pensamento, seja o que for.
Né? Glória a Deus por isso, que está disponível para a gente crescer na graça e no conhecimento dessas verdades, que a gente está aqui para glorificar o nosso Rei, para exaltá-lo, para agradecê-lo. E a gente vai fazer uma oração nesse momento para poder a gente pincelar aqui. Eu creio que 3 versículozinhos, né? Veio fortemente. Você que não viu as 2 livezinhas, nós, na verdade, fizemos 3 lives rápidas ontem, eu creio. Uma foi na hora que o arco-íris surgiu no céu, né? Que para você que não sabe, o arco-íris é um sinal de Deus para nós, para toda a humanidade. Assiste lá a live para você ver. E outra nós fizemos, né? O Espírito Santo nos conduziu com ensinamentos gloriosos da parte de Deus. Então eu quero instigar em você. Você está em casa, mesmo fazendo suas atribuições, bota para ouvir. Porque a gente vai estar se alimentando, lendo, ouvindo, meditando. A gente não pode deixar espaço. Venha, mãe, tá fazendo o que aí? Oxe, vai-se embora sentar aqui para ouvir a palavra? A gente não pode deixar espaço, porque se a gente deixar espaço na nossa alma, ela começa a pensar coisas que não deve, que não convém, sabe? Por isso que a gente tem que estar enxertando Bíblia, informações do céu, sabe? Coisas do Senhor, louvando o nome dEle, orando, é dessa forma. Vem os pensamentos, vem as preocupações, vem os afazeres, vem as necessidades. Elas não deixam de existir, como nós ministramos ontem sobre um monte. Pegou? Tá lá na live de ontem. Procura aí para você assistir. O monte são os nossos problemas, eles existem. Mas a palavra de Deus nos ensina como se comportar em meio a essas dificuldades. Né? E ontem eu me derramei na presença do Senhor, orando, me chorando na presença dEle, dizendo que sem Ele nada eu sou, você também não é. Que a gente sozinho não consegue nada, que a capacidade vem dEle. E Ele se agrada disso. Quando a gente reconhece o senhorio, sabe? Quando a gente reconhece a necessidade dEle em nós, Ele se agrada. E eu coloquei minhas causas diante dEle mais uma vez ontem. E eu creio, independente de dificuldade, esse monte que está à minha frente, com tantos problemas, Ele vai ter que sair do lugar, se jogar e lançar no mar, para que eu obtenha a vitória que já é certa. A Bíblia diz, assiste lá a live para você ver, tá tudo na palavra, amém? Vamos orar, vamos louvar o Senhor por mais um dia. Hoje são 6 de março de 2026, glória a Deus. Iniciamos o mês agora e já está em dia 6, vê como é rápido. Meu Deus, como o tempo corre, né? É por isso que a gente tem que remir esse tempo. Aproveitar da melhor maneira possível, sabe? De forma sábia. E essa sabedoria que não perece só em Deus, não tem outra. Por mais que você seja PhD, por mais que nós tenhamos diplomas, pós-graduações, a sabedoria maior é a graduação do céu. Essa não corrompe, essa não falha, essa é perfeita, essa é tratável. E quando nós temos ela e buscamos ela através da busca da palavra, a gente consegue identificar as situações e vamos rompendo, porque o Senhor vai dando sabedoria, estratégia. Lá vou eu querendo bocejar. Meu Deus. Mas vamos embora. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, te damos graças, te damos honra, te damos gratidão por mais um dia. Mais um dia ensolarado, que nós podemos acordar e sentir o teu fôlego em nós. Quando respiramos, inspiramos e respiramos, é nada mais do que o teu nome, Yahvé. Passeando nos nossos pulmões, no nosso ser. Obrigada pelos nossos órgãos, perfeito e funcionando perfeitamente. Obrigada pelos nossos membros que pudemos movimentá-los. Obrigada, Senhor, pela nossa mente, pela nossa memória, pelo nosso cérebro. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, no nosso corpo, no nosso interior. Te damos graça
e podermos estar aqui, eu e meus irmãos, eu e essas pessoas que estão aí do outro lado, seja online, seja ouvindo após a gravação. Podemos estar aqui, né, de forma alegre, porque ontem nós estudamos, né, no curso que a nossa alegria independe de momentos. A nossa alegria habita dentro de mim e de vocês. É o Senhor, né? E quando a gente anda no amor que já foi derramado, a gente anda em alegria, não é verdade? E essa alegria depende de agentes externos, e sim eterno. Mas claro, tem uns momentos, né, de se derramar na presença, chorando na presença do nosso Pai. E Ele conhece, Ele sabe o mais íntimo, Ele sabe o que eu e você precisa. Mas muitas vezes é necessário a gente abrir a boca e dizer: Senhor, me ajude. Ajuste o que está desajustado, me capacite, me dê estratégia. E isso é comunhão com o Senhor, isso agrada o coração do nosso Pai. Antes mesmo dele ser o nosso Senhor e Salvador, antes dele ser o nosso Deus e Pai, Ele é o nosso Paizinho amado, querido, nosso Abba Pai, o qual neste momento está nos ouvindo, está contemplando o meu coração e o coração de vocês, a intenção, o objetivo, qual a necessidade. Ele está vendo todas as coisas. Então que nesta tarde, né, já entramos na tarde, esta palavra que o Espírito Santo colocou em nosso coração possa fluir e possa gerar vida em nós, para que a gente agarre com essas verdades e usufrua de tudo que está proposto para as nossas vidas no nome de Jesus. E quem crê diz amém onde você estiver. Não importa onde você estiver. Declare, creia, creiamos, né? Porque serve para mim também. Amém, amados? Então vamos dar uma lidinha aqui. Me dando um soninho, mas depois do almoço eu tiro um cochilozinho e vamos embora. Deixa eu ler aqui para nós. João 15, 7. Eu creio que essa semana a gente sempre falou de fé, de permanência, de busca da palavra, de obediência. Então a gente vai dar continuidade aqui, né? Mostrando para nós os textos, né, que nos dão base para essa confiança que é necessário nós termos, para que a gente veja a manifestação do poder do nosso Rei, né, em nossas vidas, porque o maior interessado de abençoar, de proporcionar, é dele, aos filhos, não é verdade? Ele é maravilhoso. Deixa eu botar aqui, que se tiver outra versão, ajuda. Desculpa aí, viu, queridos, mas online, ao vivo, é dessa forma. É autêntico. Nada sem maquiar, né? É fato. Vamos embora, João 15, abra isso. Você está proposto com a Bíbliazinha na mão, no celular, onde estiver, em outra, né? Você abre. Se você não conseguir abrir agora, você anota para depois você ler e meditar. João 15, 7. Que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes. Se você ver a ministração de ontem falando sobre o monte, lá em Marcos 11, do 20, a partir do 20, você vai ver que lá fala que se a gente confiar, acreditar ao monte, que o monte é os problemas, e a gente determinar que ele sai da nossa frente, lance no mar, a gente vai usufruir do que a gente está crendo. E a gente aprendeu que o Senhor se move por fé. Se eu e você exercer a fé, lançar ela em operação, que é daqui sair a palavra, vir para aqui para nossa alma, declarar conforme, a gente vai andar conforme e a gente vai usufruir dela, né? E hoje vai dar continuidade a respeito disso.
Aqui em João 15, 7 diz, se permanecer, o Senhor está dizendo para a gente, ei, é uma condição, se, olha, depende de quem? De você e de mim. Se permanecerdes em mim, no Senhor, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. Mais um versículo, queridos, que o Senhor diz pra gente. Ele é mentiroso? De forma nenhuma. Se ele diz para mim e para você que nós bastamos ter credibilidade, exercer fé, a gente pode pedir, permanecer alicerçado nessas verdades. Fabiana, como é que eu permaneço? Nele, lendo a palavra, meditando na palavra, tendo uma vida de comunhão na palavra, uma vida de oração, obedecendo aquilo que chega pra gente. Isso é permanecer no Senhor, né? Aí ele diz, se você permanecer, você vai pedir o que desejar. E você será feito. Será, minha gente? Que coisa tremenda. Será que é poderoso? Porque se o Senhor está dizendo aqui, é porque Ele realmente faz. Né? Aí vem, vamos pro 10. O 15, 10. Outra condição. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai. Isso é Jesus falando. E permaneço em seu amor. Pegou aí? Outra condição. Se você obedecer, se eu obedecer. Primeiro no 7 ele disse a gente permanecer nele e as palavras deles permanecer em nós. Aonde, Fabiana? Na nossa mente. Por isso que é preciso a gente meditar constantemente. Esse momentinho aqui é riquíssimo para nós. Talvez você diga, oxe, ela está falando sim, mas está sendo bênção para mim primeiramente. Porque quando eu estou aqui, através do Espírito, falando, eu estou gerando vida para mim. E para você, se você considerar. Porque não é palavras minhas, é palavra do Senhor, do nosso Pai. E onde essa palavra chega, ela transforma. Ela faz o impacto. Ela faz a mudança necessária. Né? Se a gente considera, ela faz algo tremendo nas nossas vidas. Amém, queridos? Aí o Senhor diz pra gente, olha, permaneça. Aí volta um pouquinho a tua Bíblia, a tua folha. E abre em João 14, 13 e 14. Vê o que aqui diz. O João, no mesmo livro, 14, o 13 e o 14. Do 13 até o 15, certo? O 14, capítulo 14, versículo do 13 ao 15. Vamos dar continuidade. Que diz assim. E assim, seja o que for que vós pedirdes, em meu nome, se é Jesus falando, isso eu farei. Sabe por que o Senhor Jesus vai fazer? A fim de que o Pai seja glorificado nele, no Filho. Vê que coisa linda. 14. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei, diz o Senhor Jesus. Aí olha o 15. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Muitas vezes a gente diz, ai Senhor, como eu te amo, Senhor. Amo a tua palavra. Não estou aqui fazendo chacota e nem tirando onda com ninguém, não. Eu estou inserida nesse contexto. Muitas vezes a gente diz, mas o Senhor diz pra gente que sabe qual é o peso desse amor que a gente diz para com Ele? É quando a gente obedece o que Ele ensina. É quando a gente obedece aos mandamentos dEle. Aí sim, a gente vai estar confirmando o nosso amor para com o Senhor. Quando a gente obedece. Será que a gente tem muito para mudar e melhorar? Meu Deus. Né? Então a gente precisa cada dia mais compreender essas verdades para a gente andar conforme ela ensina. E que a gente consiga agradar o Senhor. Né?
Porque a gente agradando Ele, a gente automaticamente vai agradar pessoas. Ou não, às vezes a gente faz de tudo para tentar agradar as pessoas, mas não consegue. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Mataram Jesus, embora que era um plano de Deus, era um plano do nosso Pai, para que Ele morresse para dar vida a gente hoje, né? Mas eu só explanando, Jesus que era perfeito, não tinha falha como eu e você, e pessoas não agradavam dele. Imagine a gente cheio de falhas, não é verdade? Aí não tem que se preocupar com isso. O nosso foco é o Senhor, e se a gente se preocupa em agradar a Ele, aqui a gente vai saber lidar. Agradando aqui a gente consegue agradar, né? De uma certa forma, pelo menos no âmbito geral, né? Veja, que coisa linda. Mas eu ainda quero mostrar algo para nós. Aqui sempre são condições que dependem de mim e de vocês, né? Então quem tem que fazer sou eu e você. Permanecer nele, as palavras dele permanecer em nós. Só permanece buscando, lendo, meditando, estudando, considerando, orando conformes, né? A gente praticando os princípios. Quais são os princípios? Meditar na palavra, orar a palavra, ler a palavra, orar em línguas, orar no entendimento. Esses são os princípios que nos levam, sabe, a andar como Jesus andou. Está disponível para a gente, por isso que a gente precisa aprender, né? Aí deixa eu mostrar um versículo para vocês, que é continuidade disso também, né? Aí muitas vezes eu e você deve estar orando, pedindo, né? A Bíblia diz que se as palavras, você está obedecendo, está pedindo ao Senhor, né? Conforme a gente leu aqui, você anota aí, João 15, 7, aí do 10, 7 e o 10, a gente leu 14, do 13 a 15, e eu vou ler, e talvez você diga assim, ó Fabiana, eu tô ali firmado no Senhor, né? Tô crescendo nele, tô permanecendo em sua palavra, tô desejando cada dia mais obedecer, tô pedindo e nada tá acontecendo. Aí vê o que o Senhor diz pra gente. Até isso a gente precisa compreender muitas vezes, vê. Aqui, ó, no João 16, 23. E naquele dia não pedireis mais nada. Não, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Talvez a gente pediu, mas pediu de forma errada, de forma desalinhada com a palavra. Aí o Senhor não vai fazer. Por isso que é importante a gente entender que precisamos, se a gente permanecer no Senhor, as palavras dele permanecer nele, a gente vai pedir o que quiser que será feito. Agora esse pedido tem que estar, como eu falei ontem, né, na live, esse pedido tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Aí o Senhor disse, olha, até agora nada pediste em meu nome. É preciso pedir no nome de Jesus, querido, muitas vezes, né? A gente até faz oração e esquece de pedir em nome de Jesus, porque é o elo para Deus. É Jesus, tudo através de Jesus, né? Aí a gente deixa de pedir da forma certa por algum esquecimento ou por falta de conhecimento. Aí a gente não recebe. Mas se a gente permanece em Deus, permanece em sua palavra, busca Ele, vive uma vida de oração, pede no nome dEle, Ele está dizendo, ei, pede e recebereis. Para que o Senhor vai conceder? Para que a nossa felicidade seja completa. Não é lindo isso? Aí atrela várias informações. Vamos lá em Efésios 5:20 para ver o que está dizendo aqui para a gente. Olha o que o Senhor diz para a gente. Efésios 5:20. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo que temos que aprender como pedir de forma alinhada. Se a gente tá pedindo, né,
E estando firmados nele, as palavras dele em nós, obedecendo os seus mandamentos, ele diz para a gente que a gente vai pedir o que quiser que será feito. Agora a gente pede e recebe, se a gente estiver pedindo no nome dele. Pegou aí que está tudo entrelaçado? Se a gente pede no nome de Jesus Cristo, a gente vai usufruir. Ele é lindo. Ele é lindo. Deixa eu ver outro versículo aqui. Filipenses 4:4. Vamos lá. Eu não vou demorar, né? Devido ao horário. A gente ainda vai almoçar. Mas eu vou derramar sobre nossas vidas esses versículos, né? Que com certeza é o Espírito Santo trazendo pra gente. Pra gente meditar mais. Peraí, deixa eu ver o que eu queria. Vamos lá. Vamos para aqui, ó. Vamos para Filipenses 4:4. Senta, bom. Olha, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Se alegrar, queridos, independente da circunstância, do cenário, porque a nossa alegria independe disso aqui que está acontecendo. A nossa alegria depende daqui de dentro. E se aqui de dentro a gente tem tudo que é suficiente para nós, né, só precisa a alma entender, então a gente vai viver, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria dele, a alegria de estar firmados nele, a alegria de permanecermos em sua palavra. E lembrando que a gente vai estar pesando o nosso amor para com Deus, hoje, Fabiana, à medida que a gente obedece. Então, eu só muitas vezes posso até falar, Senhor, eu te amo tua palavra, mas eu estou obedecendo ela? À medida que eu obedeço, eu vou estar dizendo ao Senhor, olha, Senhor, meu amor por ti, né? É um sacrifício de busca, de renúncia, de obediência, porque sabendo, queridos, que o maior beneficiado sou eu e você. O Senhor não precisa nada da gente, só para a gente compreender. Ele precisa de mim e de você para que ele passear aqui na terra e a gente usufruir, né, obedecendo, ensinando outras vidas e resgatando vida para a glória dele, né? Nesse sentido, ok, mas eu estou dizendo assim, quem precisa do Senhor somos nós. Nós que precisamos doar-se a Ele, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, entoar cânticos de adoração a Ele. E não Ele precisa que nós precisamos dele, Ele não precisa da gente, da nossa adoração, porque se eu e você não adorar, vai ter outros meios, né? Outras pessoas, vai ter anjos que adoram Ele, a Bíblia diz, 24 horas, né? Adorando, exaltando o nome dele. Mas quando eu adoro, eu estou sendo beneficiado. Eu estou em rendição, reconhecendo a soberania, reconhecendo a redenção preparada por Ele para nós. E a gente vai usufruir disso, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, nesta tarde, essa pequena meditação o Senhor traz para a gente. Não esquece, se você e eu permanecer nele, e as palavras dele, permanecerdes em nós, aí ele dá continuidade. Pedireis o que desejardes. Porque se a palavra permanece em mim, eu só vou pedir algo alinhado. Não tem como. Se a palavra está enxertada em mim, se eu permaneço nele, a palavra em mim, eu vou pedir tudo alinhado. Por isso que ele diz, você vai pedir o que você desejar e assim vai ser feito. Para que ele vai fazer a coisa acontecer? Para que a minha alegria, a sua, seja completa. Então, querido, se a coisa não está acontecendo de duas, ou eu e você não está pedindo da forma correta, alinhada como ele ensina, né? Ou a gente está pedindo de forma, né, desordenada, não como a Bíblia ensina, ou porque não chegou o momento, ou porque a gente não está em crescimento nessa área e a gente não está
conseguindo ainda andar conforme Ele tem instruído, e a gente não está vivendo uma vida de obediência e a coisa não está acontecendo. Então, que a gente precisa fazer uma análise da gente mesmo. Onde estamos falhando? Qual o ponto? Sabe? E vamos embora. Vamos focar. Olha, é do alto que vem. Vocês, mas Fabiana, daqui é a confiança, é a credibilidade que eles estão aqui. Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque eles são um, né? Trino. São um. O Espírito Santo faz parte da Trindade, Jesus também, e nosso Deus, eles estão aqui dentro da gente, morando dentro da gente. Então tudo que eu e você precisa já está dentro. Só precisa a nossa alma entender. Por isso que eu falei ontem e estou repetindo. Né? Quanto mais a gente meditar, quanto mais a gente falar, mais a nossa alma vai compreender. E eu termino aqui esses versículos para nós, falando em Josué 1:8, que a gente precisa meditar de dia e de noite nessas verdades, para que a gente tenha o cuidado de fazer quanto tudo está escrito nessa palavra. Porque só assim a gente vai estar se blindando, se preparando, se capacitando e obedecendo o que o Senhor nos ensina, para que se materialize o que está pronto no espiritual para o natural. Lembrando que você pode mudar o cenário através das nossas orações. Pode, Fabiana, a Bíblia diz. O cenário que a gente está vivenciando, a gente pode mudá-lo. Como, Fabiana? Orando, declarando, intercedendo, confiando, exercendo fé. O cenário pode ser transformado. Só depende da gente. Então vamos se preparar com todas as armas que o Senhor nos concede para lutar de forma correta, não com as armas naturais, porque essas são falhas, essas não prevalecem, mas as armas espirituais, as armas do Senhor, que a sua palavra ensina, essas não tem como a gente perder uma batalha. Vamos avançando, queridos, né? Se preparemos com a armadura de Deus, como tem lá em Efésios 6, né? Para que a gente saiba lutar, saiba se defender e saiba avançar como o Senhor propôs para nós, em nome de Jesus. E que nada faça com que eu e você regrida. Para isso a gente tem que estar muito bem alicerçado. Amém? Então que a gente possa cada dia mais desejar buscar essas verdades que libertam nossas vidas. Que a gente cresça na graça e no conhecimento desta palavra. Amém, queridos? Então um beijo no teu coração. Tenha uma tarde abençoada, sabendo que a presença está aqui, ó. O amor, que é o amor, é Deus. Esse é o amor que eu e você precisa. Um amor verdadeiro, um amor que não abandona, um amor que supre, um amor que ajuda, um amor que afaga. E esse amor é tão contagiante que ele já colocou uma porção em nós para que a gente contagie outras pessoas. E que coisa linda, que Deus tremendo, que Pai glorioso. Amém, queridos? Que você possa, ó, cada dia mais ficar firmados nessas verdades, que você curta essa pequena meditação e compartilha, porque quando você compartilha, eu compartilho, a gente está servindo ao Senhor, no que é possível para nós, né? E o Senhor sonda as nossas intenções, as intenções do nosso coração, amém? Então fica firmados, confiantes nessas verdades e acredite que nada é mais poderoso do que o Senhor, que já habita em mim e você. Amém? Deus abençoe. Fica ligadinho. Até qualquer momento a gente volta por aqui. Um beijo no teu coração. E você que ainda vai almoçar, tenha um almoço abençoado. Desde já a gente abençoa já essa alimentação. Já, né, declara sobre ela que não cause nenhum mal ao nosso corpo. Muito pelo contrário, que todas as proteínas, para que ela foi criada, o Senhor possa abençoar e fazer fluir
em nosso corpo, em nome de Jesus. E que você tenha uma tarde de bênçãos. Mesmo com dificuldades, confie que você e eu não estamos sozinhas. Amém? E à noite fica ligadinha, quem sabe a gente retorna ou a qualquer momento, como a gente retornou ontem para mostrar o arco-íris, né? E mostrar na palavra que o arco-íris era uma aliança. Era não, ainda é uma aliança do nosso Deus para com o seu povo. Amém? Então fica ligadinha, a qualquer momento eu volto. Beijo no coração. Fica com Deus, em nome de Jesus.